Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje vamos voltar ao capítulo 4, ou seja, a independência dos Estados Unidos. Mas por que estamos retomando o capítulo 4? Na verdade, o capítulo 4 também fala do quê? Da Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão. Vocês sabem, aprenderam, que os Estados Unidos, primeira colônia a se tornar independente na América. Tanto é que eles acabaram influenciando praticamente toda a América Espanhola e também a América Portuguesa, no caso, o Brasil. Isso no processo de emancipação política. Então, vocês viram também lá no capítulo 4 que o iluminismo ele teve um enorme peso no processo de independência. Até porque seus fundamentos, liberdade, igualdade e fraternidade, permeou, ou seja, deu norte aos colonos contra a metrópole inglesa, fazendo com que os Estados Unidos se declarassem independentes no dia 4 de julho de 1776. Porém, a sua independência só foi reconhecida através do Tratado de Paris, isso em 1783. Mas vamos ao que interessa. Lá no capítulo 4 também fala da Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana. Esse assunto nós não trabalhamos, eu deixei para trabalhar agora, até porque vocês vão ter um simulado agora próximo, sábado agora. Então, o que foi a Guerra Civil ou Guerra de Secessão? É muito diferente. Revolução Americana é o processo de independência e a própria independência dos Estados Unidos, o 4 de julho de 1776. Já a Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão é o conflito interno que acontece dentro dos Estados Unidos, entre a União, ou seja, os Estados do Norte, e os Confederados, os Estados do Sul. Professor, o senhor acabou de explicar que os Estados Unidos se tornou independente da Inglaterra, independente político, Porém, ele mantém ainda uma disparidade entre as regiões? Claro que sim. Vocês sabem que os Estados Unidos, antes de se tornar independente, ele estava organizado em 13 colônias. As colônias do Norte e as colônias do Sul. Vocês sabem que as colônias do Norte eram muito mais desenvolvidas do que as colônias do Sul. O Norte praticava o quê? O trabalho livre e o comércio. O Sul mantinha sua economia fundamentada num plantéio, ou seja, o mesmo sistema econômico aqui do Brasil colônia, fundamentado na agricultura, monocultura, não na policultura, monocultura, na escravidão e no latifúndio. Mas por que esse conflito interno? Na verdade, gente, o Norte ele vinha do boom da Revolução Industrial. Então observe que mesmo independente, os Estados Unidos ainda não mantinham uma unidade política e econômica. Isso só vai acontecer após a Guerra de Secessão, vocês vão aprender agora. Então, os Estados Unidos, após a independência, ele vinha do boom da segunda fase da Revolução Industrial. A segunda fase da Revolução Industrial, gente, começa a partir de 1850, onde o petróleo passa a fazer parte do cotidiano industrial, isso como combustível. Então, os Estados Unidos ele entra na segunda fase e aí ele passa a dinamizar sua economia, principalmente o Norte. Então, para que os Estados Unidos, ele como um todo, passasse a se tornar uma potência econômica, eles tinham que fazer com que os estados do Sul acabassem com a escravidão e adotassem o trabalho livre e também a industrialização. Então o Norte passou a exigir do Sul que eles abolissem os escravos, eles acabassem com a escravidão. Ou seja, a União, os estados que formam a União, o Norte, eles passaram a questionar o Sul, o porquê dessa escravidão e mostrar ao Sul o seguinte, aos confederados, que a escravidão atrasa qualquer economia, inclusive a deles. Só que o Sul, principalmente os latifundiários, eles tinham medo de perder seus privilégios. Então eles se recusavam a abolir a escravidão. Então, quando o presidente Abraham Lincoln, ele assume a administração dos Estados Unidos, ele meio que obriga o Sul a acabar com a escravidão. A recusa do Sul faz com que tenha início a famosa Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão, gente, na verdade significa separação. O que acontece é que os confederados, os Estados do Sul, eles queriam se separar dos Estados Unidos, ou seja, se separar dos Estados Unidos, da União e fazer um país independente. Então, Abraham Lincoln, presidente da União, dos Estados Unidos, dos Estados do Norte, ele praticamente organiza um exército para impedir essa separação e inicia o quê? Um conflito. Esse conflito é conhecido como a Guerra de Secessão. O que marca essa guerra, gente, é a violência excessiva. Tanto é que as munições utilizadas pelos militares eram diabólicas. Quando batiam nos ossos, quebravam tudo. Tanto é que elas foram proibidas após essa guerra de serem utilizadas novamente, porque foi muito perverso. Inclusive, eu estou postando para vocês no Que Mágico um documentário de 40 minutos. Se vocês assistam, porque é muito interessante, mostra praticamente toda a história da Guerra de Secessão, explica muito bem os fatos, e vocês vão ver que essa guerra, na verdade, gente, foi uma grande massacre. Foi muito pior do que a própria Guerra de Independência.
Bom, o que acontece é que essa guerra começa em 60 para 61 e vai ter seu fim lá em 1865. Em 64, a abolição ela é decretada no Sul, a escravidão acaba e a partir dali, de fato, os Estados Unidos se fortalecem como nação. Então ele se tornou independente lá em 1776, porém só se forma de fato como uma nação forte e unida a partir da Guerra de Secessão, ou seja, a partir de 1864. Como resultado, né, a segregação racial ela continua, tanto é que é muito forte nos Estados Unidos ainda hoje, né, inclusive pior do que aqui no Brasil. Você sabe que aqui no Brasil a escravidão ela acaba em 1888, a lei de número 3353, a famosa Lei Áurea, né, que não foi uma lei escrita de bom grado e promulgada de bom grado, né, para os escravos, mas ela foi imposta, fundamentada na questão econômica, né? A Inglaterra forçou o Brasil a acabar com a escravidão. Isso fez com que a Princesa Isabel, em 1838, decretasse o quê? O fim da escravidão, decretando a Lei Áurea. Então, essa Lei Áurea faz com que os escravos, a partir dali, do dia 13 de maio de 1838, se tornem o quê? Livres. Né? O resultado está aí na sociedade atual, o reflexo. Até porque as pessoas os escravos, quando receberam a liberdade, eles saíram da senzala como os bois saem do curral, sem rumo. Tanto é que eles vão parar e vão pensar, dois altos, meu Deus, o que é que eu vou fazer da vida? Eu não sei fazer nada. O que é que eles vão fazer? Eles vão voltar lá para a agricultura, para a fazenda, para trabalhar, não mais como escravo, mas para trocar o seu trabalho por um prato de comida. E isso reflete na sociedade atual. Então, se vocês observarem, as piores situações, né, os piores empregos, né, estão para quem? Para os negros. Né? E os políticos tentam reparar esse débito, né, social impagável, incorrigível, através das políticas sociais. Mas voltando para os Estados Unidos, tá? Então, observe que lá nos Estados Unidos a segregação racial é muito mais forte do que aqui no Brasil. Mas voltando, a guerra acaba em 1864,